A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador na Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar, então vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o aborto. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus, pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não desista de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e a coragem de viver. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o aborto. Várias situações ou argumentações que utilizam para justificar um ato criminoso, né? Utilizam, por exemplo, o problema financeiro. As pessoas não têm como arcar com o futuro filho. Um erro absurdo. Aqueles que propõem o aborto em caso de previsão de uma doença, por problema físico. Ora, você tem que matar os adultos também, que tem um problema físico. Nada disso justifica. Vários são os motivos que escondem por trás de tais propostas. Não são de forma alguma humanitários. Dizem que são atos de piedade para evitar a miséria e o sofrimento. Ora, quando na verdade se trata de egoísmo. Somos todos responsáveis pela condição social injusta em que vivem milhões de irmãos nossos. Cabe-nos resolver essa situação e não impedi-los que se multipliquem, como se fossem ratos e não seres humanos que têm o poder e o direito de decidirem por si mesmos. E quanto às crianças excepcionais, realmente seria mais fácil matá-las antes de nascer, para não termos de nos ocupar delas. Nos sacrificamos em prol do seu desenvolvimento e de seus cuidados. As intenções são criminosas, por mais que disfarcem de humanitárias. Sempre são filhas do egoísmo, do interesse pessoal mesquinho e inferior. Ou seja, nada disso justifica os assassinatos.
Em 2 casos específicos, o aborto é permitido por lei no Brasil, quando a mãe corre o risco de vida e quando da eventualidade de um estupro. Em O Livro dos Espíritos discute-se a primeira circunstância, disse que de fato é melhor preservar a vida já formada da mãe, sacrificando a criança em formação. Isso não é nada, contraditório para o espírito reencarnante, porque ele entende, está ali sendo assessorado, sabendo que sua mãe perderia a vida física. Então ele entende. Ele, se tiver que voltar, vem como sobrinho, né? Pode ser adotada, enfim, vai ficar no meio da família. Mas ele compreende, diferente daqueles abortos feitos por vontade própria da mãe, ou do pai, dos familiares, dos pais da jovem. Isso cria uma revolta no espírito que vocês não têm ideia, né? Futuro obsessor. Mesmo em tal ocasião, é preciso refletir com cuidado e consultar muitas opiniões médicas, pois há alguns casos em que o prognóstico é a morte da mãe. A mãe teima em ter o filho. O prognóstico falha e a mãe e o filho sobrevivem. No estupro, parece-nos que poucas pessoas teriam estrutura psicológica para aceitar e criar um filho fruto de uma violência dessa natureza. O preceito moral não pode estar acima das forças humanas. Entretanto, se uma mulher se sentir suficientemente forte e abnegada para assumir um filho, nessa circunstância, de certo, não lhe faltará auxílio do alto. Por essas 2 exceções, portanto, jamais devemos pensar em aborto e muito menos pregar a sua legalização. Mesmo nesse caso de estupro, nós temos que entender uma coisa, né? Os filhos não são nossos, o homem não forma espírito algum, ele forma apenas corpos, auxilia no progresso da humanidade. Mesmo tendo sido por estupro, a espiritualidade autorizou um espírito a reencarnar. Temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Agora, também temos que entender a mulher fragilizada, revoltada, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Para evitar os abortos na clandestinidade em que muitas mulheres perdem a vida, devemos, ao invés de trabalhar pela conscientização de todos, para que o aborto não seja mais praticado em nenhuma circunstância. Mesmo os que defendem a sua prática reconhecem os inevitáveis traumas psíquicos e a agressão física ao corpo feminino que o aborto representa. Um jovem ou uma jovem que alimentem, neste caso, o ideal de família, dificilmente se deixarão levar por essa ideia criminosa. Não se choque, porém, os que praticam esse ato. Não podemos negar sua responsabilidade diante das leis divinas, mas sempre é tempo de repararmos nossas faltas, orar por aqueles a quem ofendemos e tomarmos novas decisões de reajuste e progresso. Há casos que, embora subsista o erro da ação, apresentam atenuantes pelas circunstâncias em que ocorrem. Aliás, ninguém tem o direito de julgar, ninguém tem nem o nosso desejo de lançar condenação e anátema sobre quem quer que seja, porque neste mundo estamos todos longe da perfeição. Apenas já é tempo de começarmos a compreender os nossos deveres e trilhar a via de nossa evolução. Então temos que refletir com relação a tudo isso. Como já ficou estabelecido que a educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas influência do espírito para o espírito. Importa enfatizar as atitudes a serem cultivadas por pais e professores se quiserem ter de fato uma ação educativa. O amor às crianças e aos jovens, o empenho na autoeducação e a intenção séria de formar uma família precisam ser acrescidos de outras virtudes no relacionamento educador e educando. Não se deve pensar que, por assumirem uma responsabilidade mais específica no campo intelectual, os professores estejam dispensados de cultivar as virtudes morais necessárias. O educador ele tem que ter, acima de tudo, tato, responsabilidade, tratar com cortesia, com educação, os educandos. Não é? Primeiro, porque o conhecimento neutro não existe. Numa simples aula de ciência ou de história, pode-se passar uma visão de mundo,
que tem claras consequências morais para os alunos. Se o professor tiver uma ideologia amoral, com grande probabilidade vai influenciá-los negativamente. Segundo, porque mesmo nas relações estritamente profissionais, as quais se quer às vezes reduzir a tarefa do educador, que significa a separação da vida pessoal da ação profissional. Sempre transparece o exemplo humano. O homem não pode ter vida dupla, porque a sua verdadeira face sempre vem à tona e exerce influência em qualquer meio que frequente e ainda mais sobre mentes em formação. Temos que pensar muito, porque o que acontece hoje em muitas das faculdades, né, de um modo geral, são professores inconsequentes e que pregam ideologias deturpadas, sem um fundo de moral, influenciando os acadêmicos. Isso é muito comum nos dias atuais. Os pais, por sua vez, que são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento moral dos filhos, não devem considerar dispensável o seu engajamento também no progresso intelectual de seus tutelados. Assim, as características aqui comentadas podem se aplicar a pais, professores e a qualquer um que pretenda exercer uma função educativa. Então, serve também para os pais, né? Pensemos nisso. A autoridade moral não se impõe, conquista-se pela vida reta, pela renúncia aos vícios morais e até às futilidades. Muitos pensam que basta a abstenção de prática de crimes ou erros mais graves para se estar trilhando o caminho do bem. Puro engano. Contra isso, o próprio O Livro dos Espíritos já alerta. Não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Não adianta abster-se do mal, é preciso fazer todo o bem possível. E nessa atitude ativa para a conquista de uma personalidade integrada no bem, é preciso também abdicar das inutilidades que dispersam o espírito do seu objetivo superior. Quem vive votado a 1000 futilidades em busca constante de diversões, mesmo que na aparência inocentes, ainda não atingiu o ideal de seriedade espiritual, que deve estar ligada à função educativa. Não se trata absolutamente de sisudez, muitas vezes forçada e hipócrita. Ninguém precisa nem deve cobrir-se de cinzas para evoluir. A alegria saudável, a espontaneidade e a naturalidade são atributos do espírito elevado. Trata-se, sim, do desprendimento de certas ilusões e da busca de prazeres mais espirituais que as futilidades do mundo. Por exemplo, pais compenetrados de sua missão sentem mais prazer em estar com os filhos, em diversões saudáveis e familiares, do que manterem uma vida noturna agitada, votada às sensações mais materiais, onde surgem, aliás, todas as oportunidades de mais graves quedas morais. A autoridade moral não se obtém, pois, como muitos supõem, à base de gritos, punições e autoritarismo, mas no lastro de uma vida devotada à família e a ideais nobres. Também não pode ser fruto da aparência. Sem sinceridade de intenções, sem virtude real, a autoridade moral não existe, mesmo porque ela não provém somente da observação do exemplo, mas de uma emanação vibratória. Aquele que aparenta virtude, mas não a tem, não deixa de exalar uma aura de vibrações negativas, estampa seus vícios em sua atmosfera mental, e aquilo que ele quer esconder para os outros pode ser facilmente sentido por qualquer um que tenha maior sensibilidade, coisa que as crianças têm em abundância. Religiosidade. É verdade que o espiritismo bem compreendido racionaliza a fé e eleva o sentimento religioso, despojando-o de muitos rituais e simbolismos. Entretanto, há muitos espíritas sem um verdadeiro sentimento religioso, muitos adeptos de variadas religiões legitimamente piedosos.
Isso porque rótulos e adesões verbais nada valem se o indivíduo não experimentar uma conversão interna, um sentimento real em relação àquilo que sua boca afirma e ao que sua mente compreende. Em sua legítima religiosidade, não há verdadeira moralidade. Kardec estudou isso muito bem ao se referir aos espíritas imperfeitos, que apenas se atêm aos fenômenos, sem experimentarem interesse de fato pela parte moral do espiritismo. O homem só pode experimentar sincero amor à humanidade e compreensão prática de seus deveres morais se tiver amor a Deus, não importa a que culto pertença. Não foi à toa que Jesus colocou o amor a Deus sobre todas as coisas, como o primeiro e maior mandamento, e logo em seguida referiu-se ao amor ao próximo. Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, pois a fraternidade real é resultado do sentimento da paternidade divina. Nisso se baseia toda a religiosidade. É por isso que afirmamos com todas as letras que para ser um verdadeiro educador é preciso que o indivíduo tenha uma religião, qualquer que seja. Pode mesmo não adotar nenhuma em particular, se tiver um sentimento íntimo e sincero de religiosidade, de amor a Deus, de reverência pelas leis da vida. Mas é impossível educar dentro dos parâmetros do materialismo. O materialismo resseca a alma, aborta-lhe os sentimentos mais sagrados, oprime as potencialidades divinas do ser, relegando-o à negação, ao pessimismo e à imoralidade. No entanto, todos conhecemos pessoas que se afirmam ateias e não são necessariamente modelos de perversidade moral. É que, felizmente, não existe grande coerência ideológica em muita gente que adota certas posições mais por influência do meio do que por real convicção. Então, há muitos que, no fundo, têm sentimentos de religiosidade, mas não gostam nem mesmo de admitir para si mesmos, por medo de passarem por ignorantes e supersticiosos. Prova disso é que não são poucos os materialistas que, na hora do aperto, lembram-se logo de rezar e procurar algum apoio na religião. Para se realizar uma obra educativa eficaz, a fé fundamentada, refletida e sincera é indispensável. Confiança na potencialidade infinita do desenvolvimento humano desabrocha com muito mais coerência naquele que identifica a divindade intrínseca do homem. E toda a força moral para vencer a si mesmo e caminhar para o bem, para elevar o pensamento acima da mesquinharia terrena, o homem só encontra no sentimento profundo de sua filiação divina e no cultivo da meditação e da prece. Equilíbrio. Pode haver muita gente bem intencionada, de sentimentos nobres, e que acaba perdendo os frutos de suas boas intenções por falta de equilíbrio íntimo. Equilíbrio é o domínio das próprias emoções, é a serenidade com que se enfrenta qualquer situação. Não se trata, em absoluto, de frieza, insensibilidade e indiferença. O homem equilibrado tem sentimentos profundos, é sensível ao sofrimento alheio, chora e ri, é humano em toda a dimensão da palavra, mas não cai em desespero, não se desgoverna na cólera, não fala nem age intempestivamente, tem o controle de sua língua e de suas ações. Outro aspecto do equilíbrio, talvez o mais difícil, é o desapego afetivo, que o amar profundamente, sem escravizar o ser amado. É essa uma necessidade vital na educação, para que o amor doado ao educando não se transforme em prisão e opressão. Amar com desapego é aceitar a liberdade do outro, é enfrentar com resignação a separação quando necessária e não restringir o nosso afeto apenas a uma pessoa, como se ninguém mais no mundo merecesse nosso amor. O amor multiplicado, alargado, é sempre mais fácil de escapar do destempero. Todo esse equilíbrio é produto de longo trabalho interno, que cada um deve fazer em si mesmo. É obra do nosso esforço, mas secundado pelo tempo, que vai nos burilando sempre e não pode decorrer de um simples abafamento compulsório e impositivo de nossas emoções. É preciso trabalhar com elas, sublimando os sentimentos e não fugindo deles.
Lucidez espiritual é uma consequência necessária da autoridade moral e do equilíbrio. Só quem tem uma vida reta e um sentimento equilibrado consegue erguer o olhar acima das brumas do mundo, além dos impedimentos da matéria, para enxergar os melhores caminhos a trilhar, as soluções adequadas para os problemas mais imprevistos. Essa lucidez é essencial para lidarmos com o próximo, sobretudo com os que estão sob a nossa responsabilidade. Com ela, conhecemos de fato quem é o outro, sabemos analisar suas tendências, perceber seus impulsos e sentimentos para dar a orientação certa, no momento oportuno e da maneira adequada. Lúcidos, entrevemos até mesmo seu passado espiritual, o que não significa conhecer fatos, nomes e datas, mas saber quais as tendências marcantes do espírito e o que ele já desenvolveu predominantemente e o de que está mais necessitado agora para sua evolução. A lucidez espiritual provém igualmente da compreensão clara dos objetivos da existência e nos dá uma bússola para guiarmos a nossa vida de acordo com aquilo que planejamos antes de encarnarmos. O educador que possui essa lucidez ajuda o educando a encontrar o sentido da sua presença no mundo. Tomemos um exemplo bem prático. Se alguém se deixa levar por ambição de dinheiro e essa ambição ocupa um lugar muito importante de sua vida, isso perturba a percepção da tarefa que o traz ao mundo. Pode sentir o desejo e o ideal de realizá-la, mas o amor ao dinheiro o desvia. Ele então arranja desculpas para si mesmo, tentando justificar seu desvio. Se esse indivíduo for orientar um filho ou um pupilo, certamente não terá capacidade de vislumbrar a tarefa do outro, nem sequer poderá ajudá-lo para que ele mesmo a descubra. Permeada com seus melhores conselhos, se estiver em condições de dá-los, virá sempre a ganga da ambição material, desvirtuando os melhores ideais. Não só porque a ambição lhe obscurecerá a visão, como porque, inconscientemente, quererá induzir o outro ao mesmo fracasso espiritual que ele. Essa é uma constante no ser humano. Para se sentir aliviado em sua consciência, quem está em erro deseja sempre arrastar outros para o mesmo engano. Aquele que tem em mente os objetivos maiores da vida, procura realizá-los em si mesmo, escapa de suas paixões e consegue orientar o outro com mais segurança. Essa lucidez espiritual é, assim, uma espécie de visão clara das coisas, uma sabedoria de vida, capacidade de observação. Liga-se ao interesse pelo ser humano em geral e pelo próximo em particular. É a capacidade de ouvir, de observar o comportamento alheio, de analisar as reações humanas. Isso, evidentemente, pode ser também uma característica de pessoas maliciosas ou de espíritos dominadores. Os obsessores, por exemplo, são ótimos observadores das fraquezas humanas. Conhecem perfeitamente as brechas por onde penetrar no pensamento alheio, sabem como manipular sentimentos e emoções. A própria prática da psicologia no mundo se torna muitas vezes uma fonte de dominação, pois aqueles que lidam com isso acabam frequentemente abusando de seus conhecimentos, explorando e sujeitando personalidades desestruturadas e fracas. Porém, o mau uso de uma faculdade apenas deve nos alertar para a necessidade de canalizá-la para o bem, pois se tem tanto poder no mal, terá muito maior eficácia a serviço do amor. A capacidade de observação deve ser empregada com tolerância, bondade e verdadeiro interesse no bem do outro, e não pode satisfazer uma curiosidade maléfica ou para estabelecer qualquer espécie de domínio sobre o observado. Aliás, o melhor antídoto contra esse domínio é sempre levar em consideração que o outro tem a inteira jurisdição de seu mundo íntimo. O conhecimento que, com a justa reverência pela liberdade do espírito, o conhecimento que o educador possa ter dessa intimidade deve ser tratado com o máximo respeito e com a justa reverência pela liberdade do espírito.
Outro fator de diferenciação é que o observador mal intencionado sempre procura fraquezas e defeitos, possibilidades de queda e desvio, ao passo que o observador que educa, embora deva reconhecer os erros do educando, está sempre em busca de sua melhor parte para descobri-la e despertá-la. O mau observador se compraz em humilhar o outro em seus erros. O educador se entristece com o erro, se alegra com o progresso e em tudo é discreto e cuidadoso, caridoso e bom. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Cada qual tem seu dia. Se souberes de alguém que se afastou do bem, nada digas de mal, porque não sabes se a pessoa que se complica ou se atordoa tem algo que lhe agride a limpeza mental. Se escutares na estrada que essa ou aquela criatura vive errada, abençoa, trabalha e silencia. Com referência à tentação e à queda, ou à calúnia feroz que a tanta gente enreda, cada qual tem seu dia. Muitos de nós ainda temos certo prazer em notar e depois divulgar que alguém caiu, que alguém se perdeu ou cometeu um equívoco absurdo. Curioso que nunca é para nosso aprendizado. Nunca é com a intenção de nos precavermos do mesmo mal, mas sim por uma espécie de vício doentio. Há muito por trás disso, por trás desses pequenos prazeres que muitas vezes não reconhecemos facilmente. Acreditamos-nos melhores porque o outro está derrubado, porque o outro está caído e se perdeu pelo caminho. Como é tolo e absurdo esse sentimento! Essa é a raiz da maledicência que consome a humanidade, disfarçada de tantas outras coisas. Algo que antes estava nos cochichos, nas fofocas que iam de boca ao ouvido. Depois foi para os telefones. Agora, de maneira rápida, divulga-se nas redes sociais. Falar mal por falar mal. Que ganhamos com isso? Nem nos damos conta de que se trata de um vício moral. Nem pensamos que, como estamos a caminho, poderemos também, em algum momento, tropeçar e cair. Por isso, a orientação segura nos versos do poema: se escutas na estrada que aquela pessoa vive errada, abençoa, trabalha e silencia. Nada digamos de mal, pois não sabemos o contexto da vida do outro. Não ouvimos o seu lado, não estamos vivendo a sua vida. Desconhecemos as suas lutas. Muito fácil julgar à distância. Muito fácil escandalizar-se na plateia sem estar com as roupas do personagem no mesmo palco. Bom seria pensarmos como gostaríamos de ser alvo da compaixão alheia se fôssemos nós os caídos. Por isso, o convite do bem é o abençoa, trabalha e silencia. Não amplifiquemos o mal, divulgando-o sem critérios. Abençoemos o irmão que cai, enviando-lhe vibrações de suporte para que possa se reerguer. É isso que devemos desejar uns aos outros. Em seguida, trabalhemos, vigilantes, para que nós não venhamos a cair. Que o exemplo dele nos possa servir como lição para agir corretamente. Sejamos discretos silenciando. Divulguemos o bem com alegria. Mas no que diz respeito ao mal que descobrimos no outro, mantenhamos-nos em silêncio. Se tivermos algo a dizer, que seja diretamente a ele. Cada qual tem seu dia. Não temos ideia do que é estar na pele do outro, ou mesmo calçar seus sapatos, como diz a expressão popular. Compreendamos. Se queremos que o mal desapareça da face da terra, trabalhemos em nós a maledicência, pois ela tem corroído a humanidade por dentro sem que percebamos. Se vires chaga ou lama, cala-te, faze o bem, asserena-te e ama. Planta alegria e paz, de tolerância e amparo no caminho, ou do braço leal de algum vizinho. Eu preciso
e também precisarás. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao findar o nosso programa, e agradecemos sempre, Senhor, pela oportunidade de trabalho no bem, pelo nosso incentivo através de mentes equilibradas, que são benfeitores espirituais, promovendo-nos a paz interior, a busca do conhecimento e, acima de tudo, o repasse para os nossos queridos irmãos ouvintes. Possamos permanecer por muito tempo aqui, Senhor, falando do Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas, necessitadas de Te ouvir sempre, Jesus. Renove-nos a fé e a esperança a cada dia. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje. Com você estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.